que ele é um excelente estrategista. De muita fé, de muita coragem e de muita obediência a Deus. Bom pregador. Sempre foi muito resiliente. É um homem visionário, um homem valente. É o meu pastor, meu líder. É um homem que recebeu de Deus a estratégia de pensar a igreja do futuro. Um plano do Senhor. Fui percebendo, eu quis experimentá-lo para ter certeza que era ele. Fui colocando ele para pregar nos cultos principais e foi assim que foi acontecendo. Eu pude testá-lo, prová-lo, fui tendo certeza que ele era o homem de Deus para a nossa igreja. Falar de vir para o Amazonas e obedecendo a um chamado, eu tenho que relembrar desde quando Deus nos chamou para servi-lo. Desde muito jovens, a gente sentia no coração um chamado para servir ao Senhor de uma forma muito específica. Não apenas na igreja, mas como uma missão. Todas as nossas mudanças sempre foram muito, digamos assim, um pouco dramáticas, radicais. E a mudança para Manaus também foi assim. Mas em obediência a um chamado de Deus para as nossas vidas, nós viemos. As 4 Estações, um projeto que sistematizou o evangelismo, o discipulado e ensino na IP Manaus. É fazer com que a igreja, de uma maneira sistemática, organizada, experimente o evangelismo, experimente o discipulado, experimente um tempo de amadurecimento, de convivência e principalmente de celebrar na estação das primícias o que Deus fez nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. A confirmação de um chamado. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e nós vamos juntos, como liderança, servir a Deus junto à Igreja Presbiteriana de Manaus. Os avanços na assistência às famílias. Ao assumir o trabalho na IP Manaus, ele passou por muitos desafios, mas também foram momentos assim de muitas alegrias. Compartilhando um pouco desses momentos desafiadores, eu lembro da pandemia que nós vivenciamos. E ele incansavelmente ele trabalhou juntamente com toda a equipe para que pudéssemos alcançar os nossos objetivos de cuidar, pastorear e acolher os nossos irmãos. Um desafio inesperado. E foi essa coragem que eu vi mais presente nele durante o período de pandemia, quando as igrejas precisaram fechar, e a nossa igreja foi uma dessas igrejas, né, que não podia realizar cultos, não podia fazer qualquer tipo de reunião, os grupos familiares também não podiam se reunir, é uma época de isolamento completo. E a grande preocupação dele como líder desta igreja, como pastor efetivo desta igreja, era de manter a igreja unida e forte para um momento tão difícil que as pessoas viveram em todo o mundo. Então eu acompanhei uma preocupação constante com estratégias, com criação de programação, com formas de auxiliar as pessoas que realmente precisavam naquele momento de um alimento espiritual e de um alimento físico também. E chegou o tempo de reconstruir. Nesta madrugada de terça-feira, o telhado do auditório principal do Pedras sofreu um desabamento. Eu me lembro bem quando tudo isso aconteceu e eu liguei para ele, ainda era de madrugada, passando a ele a situação, né? E ele de pronto já esteve aqui presente conosco e sempre muito presente, viu tudo e sempre com um espírito muito sereno, uma tranquilidade dada por Deus, sempre colocando fé no nosso coração, dizendo: Deus vai estar conosco, Deus vai agir
o Senhor vai providenciar aquilo que nós precisamos. Nós percebemos, nesse momento tão difícil da Igreja Presbiteriana de Manaus, a serenidade, a maturidade do pastor Francisco em enfrentar essas situações difíceis e esses problemas. A Igreja do Futuro. Esta é a Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, irmãos, nós somos Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Hoje nós temos a internet como um campo missionário efetivamente, né? Nós saímos de uma comunicação meramente publicitária para virarmos evangelistas de comunicação. E isso passa aí pela criação de tantos programas que temos com esse objetivo de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Temos programas diversos para vários núcleos, mulheres, jovens, adolescentes, temos devocionais. Então todo esse conteúdo evangelístico é para alimentar a igreja e alimentar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E temos grandes projeções para o futuro, né, que permeiam aí os projetos do pastor Francisco, como a criação da nossa web TV 24 horas. Então muitas coisas por meio da comunicação ainda serão feitas e isso passa pelo coração visionário, coração estrategista e ao coração que Deus deu ao pastor Francisco de ser um homem que pensa na igreja do futuro. Gratidão ao Senhor. Reconstruímos física e espiritualmente. Deus jogou no chão para que vocês pudessem construir de novo. E quando Deus faz isso, Ele faz pela graça dEle e pelo poder dEle. Cortamos os rios da Amazônia com a espada do Espírito. Tivemos a reforma do barco JJ Mesquita, estamos em reforma no barco Luz na Floresta, tivemos reforma do barco Peniel, tivemos compra de novas lanchas, colocamos em prática o projeto Avanço Missionário. Nesse período, entre 2018 e 2022, tivemos mais de 3.000 decididos por Cristo, além de termos feito trabalhos missionários pela IP Manaus em 3 países distintos. E fortalecemos as parcerias internacionais. Ele tem sido assim muito pontual em apresentar a visão missionária da IP Manaus. E nessa perspectiva, nós já renovamos muitas parcerias. Podemos citar a RCA, a CCC, a Northwoods. O certo é que tem sido uma grande bênção a gente poder renovar essas parcerias, algumas delas já duram até mais de 20 anos. Quantas outras histórias temos para contar nesses 10 anos? A Arena Juventude, os novos espaços do Geração Futuro, da Escola Bíblica Infantil, do berçário e maternal, uma área exclusiva para a SAF, novos gabinetes pastorais, o registro da marca IP Manaus e, mais recente, a valorização da nossa história, com a reforma da Central e o início de um novo tempo com a construção do estacionamento do Pedras Vivas. Somos gratos a Deus pelos seus grandes feitos na vida do pastor Francisco.